dia a todos e todas. Nós estamos dando início à 10ª reunião da SEI das Terceirizadas. Está aqui ao meu lado o vereador Pedro Roberto Gomes, que eu agradeço a presença e a participação nessa SEI. Faz parte desta comissão o vereador Abner Tofanelli, que ainda não compareceu. Bom, antes de iniciar essa sessão, nós devemos dizer aqui que essa oitiva era para ouvir o senhor Rubens Dati Neto. Ele é proprietário da empresa WWS. O senhor Rubens Dati, por meio de seus advogados, ele entrou com um pedido de HC para não comparecer a esta comissão especial de investigação. O juiz garantiu a ele o direito de não se pronunciar, como está acontecendo, tem precedente nacional, inclusive, sobre isso, em CPIs no Congresso Nacional. Então, ele tinha o direito de não se manifestar, mas não o direito de não vir. E a CPI tem o direito de perguntar. E ele não compareceu, então nós comunicamos o jurídico da casa agora e vamos tomar as medidas cabíveis para que ele compareça. Se por um lado ele tem o direito de comparecer e não falar, por outro lado a CPI tem o direito de perguntar e não lhe foi garantido o direito de não ouvir aquilo que nós, por meio da CPI, temos para falar, né, representando trabalhadoras e trabalhadores enganados, explorados e roubados por essa empresa. Então, lamentavelmente, na ausência dele, nós vamos dar continuidade, ler as perguntas aqui e também aproveitar que a presidência do sindicato, do SET, está o Marlo, e depois a gente gostaria que o Marlo atualizasse, porque tem muito trabalhador da WWS e da GF. A CPI também aprovou novamente a convocação do dono da GF. Nós estamos adotando um método diferente agora, não vamos chamar um por vez. Quando tem conflito no contrato, nós vamos chamar os gestores do contrato por parte da prefeitura, o secretário responsável e os representantes da empresa, os proprietários da empresa e também gestores da empresa. Senão a gente perde muito tempo, um fica jogando para o outro. Então nós vamos adotar um método e vou falar sobre isso. Agora, antes de dar início aqui, de formalizar as perguntas que nós faríamos ao empresário, gostaria de passar para o vereador Pedro Roberto. Bom dia a todos, a todas. Dizer que a comissão tem feito todo o possível, né? E há muito tempo nós gostaríamos de ouvir o proprietário, dono da WWS, essa empresa que realmente causou muitos transtornos na vida aí das trabalhadoras e trabalhadores. Infelizmente, nós tínhamos, desde o início, né, sabíamos que esse possível dono, né, porque também precisamos saber se ele é dono mesmo, ele precisa vir aqui e dizer quanto tempo que ele deve estar nas perguntas aí, quanto tempo que ele é dono da empresa, né, enfim, responder, tem muitas dúvidas aí que nós temos. Lamentavelmente, ele está correndo, não é surpresa, né? Porque quem deve, e deve muito, né, corre, né? E ele está correndo. Mas, como disse o vereador João Paulo, ele precisa ouvir realmente o que nós temos para perguntar a ele. Então, ele conseguiu esse habeas corpus para não responder, mas não conseguiu esse direito de não vir aqui. Então, ele precisa vir aqui. Nós tivemos um problema semana passada com a sessão, que ele estaria, né, com a data exatamente do dia 25, foi o dia da sessão, não tinha como ouvi-lo, ou, né, que a oitiva ocorresse, e agora ficou para hoje, ele não compareceu, o juiz vai ser, né, informado para que determine uma nova data. Então é isso. E também dizer que aos funcionários da GF, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o sindicato,
nossos mandatos têm cobrado todos os dias, né? A empresa GF também, que já está num caminho aí complicado, né? Porque quando a empresa não paga cesta básica, não paga ticket, é complicado, né? Os trabalhadores ficam, com certeza, preocupados, porque daqui a pouquinho vem um término do contrato, vem rescisão. Então, nós também estamos aí, a CPI convocou novamente o proprietário da empresa, mais os gestores, para que deem satisfação, e a gente também quer tirar todas as dúvidas. É isso, João. Obrigado, vereador Pedro Roberto. Vale lembrar que nós comunicamos o juiz, o vereador Pedro, dessa alteração da data por conta da sessão extraordinária que votou o projeto de aumento do IPTU. Eu queria chamar agora o Marlon, coordenador do sindicato, o Marlon, para que pudesse... Pode sentar aqui, Marlon. Aqui, ó. Tem microfone aqui, ó. Você precisa disso, Marlon? Senta aqui, Marlon. Ô, Marlon, acho que você poderia comentar sobre a WWS, né, sobre esse acordo, dar uma atualizada e depois falar em relação à GF. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Bom dia ao presidente dessa SEI, vereador João Paulo, ao vereador Pedro Roberto. Referente à WWS, eu vou fazer um breve relato, até porque é uma situação que já está cansativa aos trabalhadores. O sindicato, conforme a audiência realizada no Ministério Público do Trabalho, realizamos com a WWS e a Secretaria Municipal de Educação naquele período, justamente para discutir as verbas rescisórias. O sindicato 7 provocou a audiência justamente porque tinha notas retidas. Durante a audiência, a empresa propôs o parcelamento. E o sindicato, consequentemente, deliberou isso em assembleia, né? Possivelmente, após a deliberação da Assembleia, houve uma nova realização de audiência no Ministério Público do Trabalho, a qual a empresa apresentou, né, reduziu o número de parcelas. Então, foi feito um acordo administrativo perante a Procuradoria Regional do Trabalho, e também naquela audiência a WWS autorizou a Prefeitura utilizar o recurso para pagamento da multa rescisória. Isso foi feito. E na ata de audiência também ficou constatado que a empresa ia formalizar com o sindicato uma petição de acordo judicial, justamente para parcelar a rescisão de contrato. Possivelmente, após o pagamento das verbas rescisórias, a empresa e o sindicato não entraram no acordo por um simples fator, que o sindicato queria que constasse na rescisão, no parcelamento, a assiduidade, a multa do artigo 477 e a multa do artigo 467. E a empresa se negou. Diante disso, o sindicato ajuizou uma ação civil coletiva com pedido de liminar, e houve um bloqueio de R$120 mil, a qual já foi depositado em juízo. Consequentemente, o sindicato fez um pedido de reconsideração ao juízo, porque, na realidade, tinha um valor aproximado de R$695 mil. A gente aguarda até a presente data a análise do juiz. Em consequência disso, foi feita também uma audiência no Sejusc da Justiça do Trabalho, a qual também não houve acordo, foi infrutífera. Foi uma audiência calorosa. E agora a gente aguarda, voltou para o juiz de origem para prolação de sentença. Então, o sindicato agora depende do juiz prolatar a sentença dessa ação civil coletiva. Isso. Eu vou perguntar da GF, em relação à WWS, qual é a perspectiva, Marlon? Porque os trabalhadores querem saber o seguinte, qual a perspectiva deles receberem, né? Vereador, nós esperamos que a Justiça do Trabalho reconheça a responsabilidade subsidiária do município, porque se depender de patrimônio da empresa, é de conhecimento de todos que a empresa está em recuperação judicial.
Então, não há nenhuma garantia de pagamento. Por isso que o sindicato entrou com a ação civil coletiva, justamente para pedir a responsabilidade do município, até mesmo porque, no nosso entender, houve falha na fiscalização, e no ano de 2024, quando houve oportunidade da Secretaria Municipal de Educação licitar o contrato, ela prorrogou, assim como foi feito na Secretaria de Serviços Gerais. Desculpa o termo que eu vou usar, mas empurrou com a barriga. E aí os trabalhadores pagaram a conta. Então, o sindicato ingressou com a medida judicial cabível com o pedido de responsabilidade subsidiária do município, porque se depender da empresa, eu acredito que os empregados não vão receber. E vai ter outro problema, apesar de não pertencer ao nosso sindicato, com os trabalhadores da WWS do transporte escolar e vinculado à Secretaria de Serviços Gerais também. Então, corre esse risco deles também vão sofrer calote, não é que deverão, vão sofrer. Eu queria, vereador Pedro, o Marlon coloca um elemento novo aqui, que é o quê? A responsabilidade subsidiária da prefeitura, uma vez que teve falha na fiscalização, já tinha fortes indícios, sintomas de que a empresa não tinha mais condições de permanecer com o contrato, e eles renovaram. Então, eu penso que nós deveríamos aprovar, vereador Pedro, os gestores responsáveis por essa renovação de contrato. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer, né, pelos trabalhadores. Se a CPI não tem um poder, né, que seria o ideal, né, de provocar o pagamento imediato daquilo que as empresas devem, ao menos ela tem o poder de aprofundar e responsabilizar as pessoas. O que nós queremos é amenizar o sofrimento, tentar resolver o máximo de questões pendentes, mas, acima de tudo, mostrar para a cidade que não é possível mais esse modelo de terceirização permanecer em Rio Preto. Bom, totalmente favorável, vereador, chamar os responsáveis à época, secretário. Eu acredito que o gestor do contrato talvez seja o mesmo, mas o gestor do contrato, secretário, que aprovou essa prorrogação do contrato. Realmente já foi um erro, um equívoco. Eu acho que aí, Marlon, talvez você possa dizer que isso também deve ser motivo para arrolar o município, né, como no termo técnico aí você pode dizer, mas como corresponsável também por essa situação, né, e que acabou ainda dificultando ainda mais hoje o recebimento aí certamente das verbas pelos funcionários. Então, totalmente favorável aí a convocação dos responsáveis pela prorrogação desse contrato. Marlon, uma pergunta, que nós estamos com dificuldade de identificar quem são os responsáveis aqui pela empresa na gestão, os gerentes, né? Antes era o Luiz Guilherme. Quem está na gerência da WWS? O sindicato manteve contato no final, né, nas audiências do Ministério Público do Trabalho com a senhora Fátima, mas ela não é do município de São José do Rio Preto. Ela fica na cidade, salvo engano, de Piracicaba. Ela está como gestora do departamento pessoal, RH, né? Mas não tem Rio Preto, mas não tem Rio Preto. Não tem um escritório mais em Rio Preto? Na última paralisação que nós fizemos com o pessoal de Serviços Gerais, havia um escritório, mas, desculpa até a expressão, viu, gente, mas praticamente fantasma, não tinha nada, não tinha ninguém lá. Então, assim, difícil falar que há algum representante. Não há, infelizmente, não. Bom, o Marlon traz aqui uma realidade dura, né? Um nível de incivilidade, de selvageria que chegou essa situação. Uma empresa com centenas e centenas de trabalhadores que prestam serviços fundamentais para o município, não tem nenhum escritório, não tem quem se responsabilize por eles na cidade. Isso é o fim, né? Isso mostra a decadência, o quão insuportável é a permanência desse sistema corrupto. Eu digo corrupto com toda a certeza, porque se a empresa recebe o recurso e não passa para o trabalhador, alguém está roubando o dinheiro público, e roubar dinheiro público é corrupção. Então, tem uma prática permanente de corrupção. E o grande problema, o mais triste, porque a corrupção, quando ela já dói, né, na sociedade, quando rouba-se concreto, cimento. Agora nós estamos roubando
tempo, suor e sangue de trabalhador. É o que acontece nesse sistema perverso de terceirização, sem o mínimo de controle, de gestão e de fiscalização por parte do município. Posso perguntar aqui, aproveitar o Marlon também, estou recebendo aqui. A gente está acompanhando também, Marlon, aproveitando a questão da Gestaf, que é outro BO aí, né? Outro problema. A Gestaf tem os funcionários ligados à limpeza das nossas UPAs, né? Principalmente. E também acho que no hospital, né? Eu queria saber de você, Marlon, em relação à questão da Gestaf, porque o contrato da Gestaf já é nova modalidade. Detalhe, ela não está pagando a assiduidade, ou seja, já é um problema dos contratos novos. Então, eu queria saber de você, eu sei que o sindicato já tem feito algumas ações, queria que você atualizasse também em relação aos funcionários da Gestaf, que também vem atrasando pagamento, atrasando cesta básica e tudo mais. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabenizar o vereador João Paulo Rilo, o vereador Pedro Roberto pela condução da SEI e por ser um dos poucos vereadores que, de fato, olha a classe trabalhadora, em nome de toda a direção do sindicato. Referente à Gestaf, ela já ganhou o contrato na modalidade da legislação nova, né? Entretanto, o sindicato, para tentar uma mediação, nós fizemos audiência no Ministério Público do Trabalho, junto à municipalidade e à Gestaf, justamente para tentar discutir a questão do pagamento do benefício assiduidade que consta na Convenção Coletiva de Trabalho, que é um benefício de R$300 pago aos trabalhadores que não têm falta durante o mês trabalhado. E aí foi dado um prazo durante a audiência, depois da audiência, para a empresa negociar com o município eventual reajuste contratual, repactuação, o termo cabível, né? Só que isso não foi possível. Entretanto, se não desabona, né, não tira a obrigatoriedade trabalhista da Gestaf. Sendo assim, o sindicato solicitou arquivamento da mediação no Ministério Público do Trabalho. Consequentemente, notificamos a Secretaria Municipal de Saúde, Tribunal de Contas do Estado e Conselho Municipal de Saúde, justamente porque, no nosso entender, vereador Pedro Roberto, vereador João Paulo Rilo, houve falha de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde, sim, e reiterada, porque foram expedidas 3 notificações ao secretário municipal, aos gestores de contrato, justamente dizendo que, não houve acordo no Ministério Público do Trabalho e a empresa tem que pagar a assiduidade. E aí, consequentemente, vereador Pedro, vereador João, nós não entendemos o porquê que a Secretaria Municipal de Saúde autoriza o repasse de pagamento à Gestaf. Agora, no mês de agosto, que deveria ter sido pago até o dia 22, atrasou o vale alimentação, a cesta básica também aos trabalhadores da saúde, né, terceirizado. Então, o sindicato já notificou também, foi publicado um diário oficial pela Secretaria Municipal de Saúde, dando um prazo de 5 dias úteis sobre pena de rescisão contratual, só que a gente tomou conhecimento que na sexta-feira foi pago o vale alimentação. Porém, o benefício assiduidade não foram pagos. Então, nós queremos saber se a Secretaria de Saúde vai autorizar o pagamento da nota agora ou não. E também se vai haver complemento desse contrato, se vai haver continuidade, porque os trabalhadores, apesar de estar na lei nova, temem, né? Porque é um histórico de calote também vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Marlon, eu ia te perguntar isso. Já está sobre o novo regramento, esse contrato da Gestaf? E eles repassaram, ainda assim repassaram, mesmo com atraso? Sim, João Paulo. Nós, inclusive, anexamos a ata de relatório de arquivamento da Procuradoria do Trabalho. Porque o que nós colocamos na petição? Não houve acordo, solicitamos arquivamento, porque é uma mediação, não é um processo judicial. Então, a Procuradora arquivou e o sindicato ia tomar as medidas judiciais. Só que, administrativamente, o sindicato também notificou a Secretaria Municipal de Saúde para reter a nota, justamente porque, no novo contrato, né, vereador, eles têm que fiscalizar a questão das obrigações trabalhistas. E nós estamos vendo que, desculpa, mas está passando batido. João, só acrescentar uma informação. Quando o Marlon diz que o sindicato retirou o processo de negociação, porque
não tinha acordo e a empresa estava usando isso para dizer, não, nós estamos conversando, nós estamos dialogando com o sindicato, só para dizer isso aí. Agora, é muito estranho, por ser uma cláusula contratual, né, estar no dissídio coletivo, que tem força de lei, a Secretaria de Saúde não ter exigido ainda, né, esse pagamento e está repassando o dinheiro para a empresa aí da mensal. Então, fica aí, nós, né, já está aprovado, vai ter aqui um momento onde vai estar os secretários, gestores e a empresa, porque eu acho que esse modelo, né, João, que foi acertado aqui na CPI, é muito bom, porque coloca todos um do lado do outro aqui, então nós vamos saber quem não está cumprindo aí a sua obrigação. Obrigado, vereador Pedro. Registrar aqui a presença do vereador, também membro titular dessa comissão, o vereador Abner, já está presente aqui entre nós. Vereador, assim que se quiser fazer alguma observação, só pedir a palavra. O Marlon, a última atualização que a gente pede é sobre a GF, que também está com aprovação já de convocação, tanto do proprietário como dos gestores e secretários. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. O sindicato, no dia 23 de setembro, notificou a Secretaria Municipal de Educação e também, tanto eu quanto o outro membro do Departamento Jurídico do sindicato, esteve presencialmente na Secretaria Municipal de Educação e nós estivemos conversando diretamente com o senhor Renato e a senhora Ariane, gestores dos contratos, explicando e querendo tomar conhecimento, porque cada lado alegava uma situação, né? Então, nós tomamos conhecimento que a empresa já havia recebido o repasse do mês anterior, então ela não haveria o porquê atrasar o pagamento do Vale Alimentação dos Trabalhadores e também do Vale Transporte. Então, diante da nossa notificação, no dia posterior, a Educação Municipal, a Secretaria, publicou no Diário Oficial, concedendo o prazo de 24 horas para regularização e também 5 dias úteis para a empresa apresentar os documentos comprobatórios e direito à ampla defesa e contraditório. Consequentemente disso, o sindicato, hoje, no dia 29, respeitando a lei de greve, por se tratar de atividade essencial, protocolamos um ofício à Secretaria Municipal de Educação, porque o prazo da GF se encerra dia 1 de outubro, né, conforme o Diário Oficial, e a partir do dia 2 de outubro, o sindicato vai convocar todos os trabalhadores em frente à Prefeitura Municipal às 8 horas da manhã para paralisar todas as atividades nas escolas municipais. Bom, também é importante, né, Marlon, deixar registrado que as trabalhadoras e trabalhadores estão hoje na dúvida, estão sem receber cesta básica e agora sem receber o ticket. E aí vem o pagamento, certo? Então, fica aqui já um alerta, pedir para o sindicato também, para alertar a Secretaria de Educação para não acontecer o que aconteceu no passado, não é? Hoje as contas já estão todas certas, pelo menos, né, é o que dizem, porque não pode ser contra salário quando a secretaria faz o pagamento direto. Eu espero, né, no mínimo, que o município, no pagamento, faça, né, se a empresa não fizer, porque está caminhando para isso, que o município faça o pagamento direto, tanto da cesta, quanto do ticket, quanto do salário aí às trabalhadoras e trabalhadores da GF. Obrigado, Marlon. Queria chamar aqui o Tiago, que é diretor jurídico da casa. Um minutinho, só para a gente colocar a situação para você. Agradecer aqui o... Você pode sentar aqui, Tiago. Tiago, eu acho que você tomou pé da situação. Eles pediram, né, um habeas corpus para não comparecer, o juiz acatou o pedido dele permanecer em silêncio, não responder perguntas, mas não, né, o direito dele não vir. A gente comunicou a mudança da oitiva e, no entanto, ele não está aqui. Então, duas questões. Primeira é essa, né, pedir para que a tua manifestação e a tua orientação em relação às providências que a Câmara deve tomar. E a outra é um apelo que nós vamos fazer, porque, você vê, a CPI, à medida que a CPI avança na defesa dos trabalhadores, expõe as contradições, né, eles tentam
se esquivar e fugir da responsabilidade aqui de participar da CPI. Então, eu imagino que possa ser uma tática deles, nós vamos ter que responder à altura, né, pedindo para que a Justiça tome as providências. Então, eu queria tua manifestação em relação a... Bom dia, senhor presidente e demais vereadores, componentes da SEI. Eu tomei conhecimento agora, né, através do senhorito, e realmente tem aqui uma concessão do habeas corpus. Pode falar pertinho, está meio baixo. E o jurídico vai tomar todas as medidas, né, pertinentes aí para que possa sim ser ouvido o senhor Rubens, né, que ele possa prestar todos os esclarecimentos aqui necessários para a correta condução da SEI. Nesse caso, ele não apareceu hoje, né? Ele estava programado para o dia 25, eu vou ver a sessão, e hoje foi um entendimento com o advogado, né? Para que ele... Ou a CPI determinou que ele viesse hoje. E aí ele não vem. E agora, assim, o jurídico vai certamente notificar isso ao juiz para determinar uma nova data, é isso? Sim, correto, vereador Roberto. Ok. Vereador Abner. Bom, cumprimentar o presidente da CPI, vereador João Paulo Rilo, vereador Pedro Roberto, nosso jurídico aqui da casa, dizer que, de fato, é uma falta de respeito, né, com os trabalhadores da cidade, a gente ter esse trabalho todo para a gente poder ouvir o dono da empresa, né, para a gente ter esclarecimentos, né. É dinheiro público que está em jogo, a gente recebe inúmeras reclamações dos funcionários da empresa. Hoje mesmo, vindo aqui para a Câmara, a gente recebeu aqui a preocupação dos funcionários da GF, né, em relação à questão do pagamento, tanto do ticket como das cestas básicas. Questão aqui, vou ler aqui só o que uma das funcionárias me mandou, né? Não sei se você já está sabendo, mas a GF já começou a cometer os atrasos, né? A cesta básica que a gente tinha, que teria que ter sido paga no dia 20 de setembro, simplesmente não foi paga. E eu tenho a informação que o sindicato deu 24 horas para a GF pagar a cesta básica. Essas 24 horas acabou às 11 horas da manhã de quarta-feira e até o momento não nos pagaram a cesta básica. E se não tomarem providências, corremos riscos de passar o que passamos meses atrás com os outros atrasos da GF. Isso inclui atraso de ticket, cesta básica. Sendo assim, estamos sem a cesta básica e corremos o risco de ficar com o salário em atraso. Então, assim, é uma vergonha a gente ter que passar por essa situação com os funcionários que já têm problemas anteriores, né? E com a WWS a gente simplesmente não conseguir ter justificativas do dono da empresa, a gente ter que entrar judicialmente para a gente poder ter esclarecimentos, né? Então, eu aqui rogo ao jurídico dessa casa que faça todas as medidas cabíveis para que a gente possa ter esclarecimentos, para que a população tenha esses esclarecimentos e para que os trabalhadores tenham justificativas, né, minimamente plausíveis, né? É dinheiro público que está em jogo, a gente não pode ter esse tipo de situação que recorrentemente continua acontecendo na nossa cidade. Então, a gente agradece o trabalho da CPI, a gente vai estar junto nessa luta, qualquer novidade, né, nós estaremos aí. E parabenizar o vereador João Paulo Rilo pela condução da CPI, vereador Pedro Roberto, e dizer que contem com a gente, contem com o nosso mandato. É, de fato, uma luta muito digna. Parabenizar o sindicato por estar aí representando todos os trabalhadores. Contem com a CPI, contem com o nosso mandato. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Abner. Eu queria aqui duas observações. Primeiro, Marlon e demais representantes do sindicato, vocês estão permanentemente convidados para todas as oitivas, né, especialmente aquelas que envolvem diretamente a categoria, porque o sindicato ele é o instrumento principal e imediato de defesa, mas a CPI pode colaborar muito
também com a defesa dos trabalhadores. Vocês nos ajudam orientando e auxiliando aqui na nossa construção. Fazer um apelo aqui para o presidente da casa, representado pelo Tiago, para que priorize nesse momento, né, a CPI, a atuação da CPI, porque, lamentavelmente, né, nós vamos ter que judicializar muita coisa, porque vai ter essa tática dos donos de empresas de não comparecer. Eu faria aqui as perguntas todas que tinha separado para o representante da WWS, mas eu não vou adiantar. Disse que ia fazer, eu não vou adiantar, porque nós vamos deixar para fazer quando ele estiver pessoalmente aqui. Até uma tática para melhor defender o trabalhador. Então, o objeto dessa oitiva está esgotado. Agradeço a presença de todos, aqui a cobertura da TV Câmara, o vereador Abner, o vereador Pedro, o Tiago, que é o diretor jurídico, os representantes do sindicato e os demais assessores e trabalhadoras aqui da casa. Muito obrigado, está encerrada a nossa oitiva. Valeu, Tiago. Vamos ter que mandar ver. Vamos te mandar o documento que a gente fez respondendo ao juiz. Referente a isso daqui? Porque isso daí. Agora, até outro dia eu comentei com o Ito.